Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar mais um assunto extremamente importante e muito interessante, que é a diferença entre fecundação interna e fecundação externa. Bom, os nomes são bem sugestivos e para muitas pessoas é simples. Ah, professor, um ocorre dentro do corpo ali, outro ocorre fora, ou seja, interna e externa. Ok, tudo bem. Mas vamos entender como isso acontece e ver que na biologia, pessoal, a única constante é a variável, ou seja, sempre tudo tem exceção. E aqui é um assunto bastante legal. Vamos pegar um exemplo nosso. Tá? Primeiro, o que é a fecundação? É a união de gametas, você sabe disso. Na nossa espécie, o espermatozoide chega lá na tuba uterina até o óvulo, que mais correto falar ovócito de classe 2, entra, o material genético das duas células se fundem, dá origem a uma célula agora com material genético completo, ela começa a se dividir. Aí vai formar o embrião, o zigoto, tudo certinho, até chegar em nós. Trilhões de células. Ou seja, nós surgimos de apenas uma célula, que ocorre, essa célula que surge após a fecundação. Muito legal. Agora é óbvio, a fecundação na nossa espécie é interna, você sabe. E todo o desenvolvimento também é interno. Vocês, quando nasce lá, já nasce prontão, lá, bonitão, charmosão, bonitona, charmosona para se divertir na vida e estudar muito, se ralar estudando, é bárbaro. Mas enfim, fecundação interna. Ok? Mas vamos entender. Então é a união, o espermatozoide penetra no óvulo, ou ovócito de classe 2. Neste caso, a reprodução é sexuada. Tá? Na reprodução assexuada, não existe fecundação. Imagina um protozoário, se divide em dois. Houve fecundação? Não, se dividiu. Certo? Então, reprodução sexuada ocorre, não necessariamente, né, mas vai acontecer a fecundação. Por quê? Porque existem fecundações, ou melhor, reproduções sexuadas, no qual não existe troca de gameta. Eles trocam material genético, é um outro assunto, certo? Mas se liga que se ocorreu fecundação, foi reprodução sexuada. Isso que fique bem claro. Lembre que reprodução sexuada não é o ato sexual. Reprodução sexuada é quando tem sexo. Não, é quando ocorre troca de material genético. Se a fecundação é a união entre espermatozoide e ovócito e óvulo, houve troca de material genético, então toda a fecundação é reprodução sexuada. Beleza. Agora vamos entender. Aqui tem a fecundação interna e aqui a fecundação externa. A fecundação interna, como eu já disse para vocês, ocorre dentro do corpo materno. Certo? Entre eles, exemplos típicos, mamíferos, aves, répteis. Tá? Tem outros exemplos? Claro que sim, mas eu vou botar para vocês os principais para vocês entenderem. Então aqui, uma ave, por exemplo, a ave copula. Inclusive, é interessante saber que a grande maioria das reproduções com fecundação interna, que é nesse caso, o macho geralmente vai ter uma estrutura no qual vai colocar para colocar o espermatozoide, ou sêmen, né, dentro do corpo materno. Tá? Isso aí acontece, por exemplo, em aves, em répteis, em mamíferos. Perfeito. Agora, quais são as vantagens de ter uma fecundação que acontece dentro do corpo materno? Porque pensa bem, ela pode ser fora. Então, não é mais vantajoso botar tudo fora? Não, calma, olha só. Quais são as vantagens da fecundação interna? Não depende da água para o espermatozoide nadar até o óvulo. Se é externamente, tá, tu não fala, põe o espermatozoide aqui, põe o ovócito 2 ali. Lembrando que estamos falando de animais, né, obviamente. Como é que o espermatozoide vai chegar até lá? Vai voar? Não, não pode. Então, no caso da externa, precisa da água. Na interna, não precisa. Indiretamente sim, porque nós precisamos da água para sobreviver, certo? Mas eu estou falando que não diretamente, né? Enfim, vocês entenderam. As condições aqui são muito mais favoráveis. Por quê? Imagina a nossa espécie. Acontece dentro do corpo materno. Lá a temperatura é controlada, tá tudo bonitinho, charmosinho, para o embrião se desenvolver, se tornar feto. Isso pode ser um pouco diferente, por exemplo, em répteis que não têm a temperatura interna controlada, mas ainda assim o meio interno nos répteis vai sofrer menos variações drásticas que no meio externo, sem contar com predadores, com vento, enfim. Entende que ali é um nicho, um habitat mais adequado para o desenvolvimento. Então isso gera também proteção. Desenvolve dentro, ou seja, para comer o embrião, o zigoto, enfim, para frente que está ali, vai ter que comer também o corpo materno inteiro. Certo? Não tem como fazer isso. Agora, se está se desenvolvendo ali, sabe, fora do corpo materno, um ambiente externo, é muito mais fácil um predador chegar lá e meter a boca. Tá? Menor quantidade de gametas
é uma vantagem para a interna. Por quê? Tá, eu botei esse asterisco aqui porque, obviamente, o macho geralmente produz uma quantidade muito grande de gametas. Mas aqui no caso, pensa nos mamíferos, na nossa espécie. Vamos pegar a nossa espécie como exemplo. Normalmente sai apenas um ovócito, um óvulo. Um. Agora, se é externa, cara, tu colocar um, a chance de dar sucesso é muito baixa. Então tem que produzir muito mais gametas, porque é num ambiente muito maior. Beleza? E algumas espécies podem armazenar espermatozoides. Veja, alguns insetos eles podem reproduzir e reproduzem apenas uma vez na vida, ou durante um período. Ela armazena numa estrutura chamada espermateca, e a fêmea nunca mais precisa acasalar. Ela vai utilizando aqueles espermatozoides que estão na espermateca dentro dela para ir, ao longo da vida, produzindo mais filhotinhos, mais fecundações. Legal, né? Então são algumas vantagens. Lembrando que isso aqui não é todos que têm espermateca, alguns artrópodes, né? Vamos pensar em alguns insetos aí, certo? E quais são as desvantagens da fecundação interna? Tudo tem desvantagem. Por isso que é a evolução. A evolução, as coisas vão surgindo ao acaso, sabe? Não é simples as coisas acontecerem, levam às vezes milhões de anos para acontecerem, e é sempre ao acaso. E as que se dão bem para aquele organismo, naquele ambiente, naquele período, elas são selecionadas pela natureza e as outras são descartadas. Isso é ruim, destrói. É mais ou menos assim que acontece, tá? De uma forma sem pudor, literalmente. As características dos seres vivos que surgem e que são, de certa forma, vantajosas para aquele ambiente, naquele local, e que fazem com que, por ser vantajosa, esse indivíduo que sofreu essa mutação possa reproduzir e passar essa característica para os próximos que virão, os descendentes, dentro daquela população, poxa, ela vai ser. Agora, aquelas que não são tão boas, isso aqui é ruim, pode, consequentemente, prejudicar a reprodução daquele indivíduo e, consequentemente, ele não vai passar essa característica adiante. Mas, como os ambientes aqui na Terra são diferentes e até as estratégias dos organismos, as mutações e as características que vão surgindo ao longo do tempo podem ser vantajosos para um grupo e outra não. Para outro grupo é outro tipo e assim vai. É o exemplo da fecundação interna e externa. Muito bem. Então, as desvantagens, menor número de descendentes, porque veja bem, se a fecundação é interna, pensa em nós. Cara, tu não vai ter 300 filhos na barriga, até pode surgir 2, 3, 4, tá? Com a grávida de Taubaté e tal, mas não 300. Agora imagina externos, um sapo, surge no desenvolvimento centenas de girinos, olha que fantástico. Então isso aqui é uma vantagem, tá? Desculpa, é uma desvantagem por causa da interna. Então, diminui o número de descendentes. Consequentemente, tá, pode ter um maior gasto energético ou de tempo. Imagina aqui, pensa na nossa espécie. Olha que interessante. Da fecundação até o nosso filhote, nosso filho, estar pronto para viver sozinho, levam anos. É diferente dos insetos ou alguma fecundação externa. Certo? Tu põe lá os ovos, aconteceu, tu vai embora, tu não tá nem aí se aquilo ali vai dar bom, não vai dar, alguns vão dar e tá tudo bem, tu vive a tua vida lá distante, não tem aquele cuidado, é isso aí, dentro de ecologia aí, no desenvolvimento, a gente chama esse monte que tu não dá bola pros teus filhotes, entre aspas, de R estrategistas, já nós somos K estrategistas, poucos filhotes tinham cuidado parental, porque é pouco, mas esse vai vingar. É mais ou menos isso que acontece. Legal, né? Então, desvantagens tem esse gasto energético muito grande. Imagina a nossa espécie, a mulher engravida, para ter um filhote, olha quanta energia, quantos, sabe, tudo que passa o corpo da mulher, a alimentação, depois nasce todo aquele cuidado que tem que ter também. Bom, os organismos que fazem fecundação interna, isso aqui é só um plus a mais para vocês, podem ser ovíparos, ou seja, que põem ovos, podem ser vivíparos, como é o nosso caso, né? Não tem ovo, desenvolvimento interno, cordão umbilical, tudo bonitinho, ou ovovivíparos, que tem um ovo dentro do corpo materno, principalmente, e desenvolve no ovo e depois que está pronto, sai o ovo, ou eclode lá dentro mesmo e vai embora. Muito bem. E daí tem a fecundação externa. A fecundação externa é quando a fecundação ocorre fora do corpo materno, ou seja, na presença da água. Então tu não consegue fazer num deserto uma fecundação externa. Ou água, ou um ambiente muito úmido, no qual possa o espermatozoide ir em direção ao ovócito, ao óvulo. Muito bem, então as fêmeas depositam os óvulos no ambiente, o macho lança os seus gametas, né, os espermatozoides, que se deslocam até chegar na fecundação. Então, por isso que precisa de água. Então, isso já é uma desvantagem, é uma obrigação, tem que estar naquele ambiente. Muito bem, exemplos. Anfíbios, e eu já vou falar aqui do abraço nupcial, tá? Depois eu vou falar no final. Alguns peixes, entre outros grupos, alguns artrópodes e tal. Bom, quais são as vantagens? Cara, veja bem, maior número de descendentes, porque vai lá a fêmea, coloca um monte de óvulos, aí chega lá o macho, coloca um monte de espermatozoides, mas é de centenas, numa única cópula, ou numa única
ato nupcial, podemos dizer assim. Aí, pá, nasce um monte de descendentes ali. Claro que grande parte, se não a maioria, não vai vingar, vai ser predado, tá? Isso é uma desvantagem que eu vou falar para vocês. E aqui, obviamente, poderá ter um menor gasto de energia em questão de tempo, porque tu corre lá, vai embora, deu. Se virem aí, é mais ou menos isso que acontece. Agora, como desvantagens, necessidade grande de quantidade de gametas, vocês têm que produzir muitos gametas, inclusive a fêmea, tá? Maior mortalidade, porque é óbvio, imagina tem um monte lá, aí num rio, sem proteção, sem nada, vem os predadores e vão se alimentando daquela matéria ali que está nascendo. E a própria dependência da água para a fecundação é também, obviamente, uma desvantagem, porque depende, precisa da água para o ato. Tá? E esse, no caso, como está acontecendo tudo fora, eles têm que ser ovíparos, ou seja, é ovo. Aí tem tipos de ovos que a gente vê, por exemplo, na aula de embriologia, não é o foco dessa aula. Mas aqui, se acontecer a fecundação fora, tu não pode ser vivíparo, ou seja, acontecer a fecundação, ele vai entrar de novo lá num útero materno, numa estrutura materna. Não acontece. Então foi fora, aquela estrutura vai se transformar num ovo e ali o indivíduo vai surgir. Tá? E o que eu coloquei aqui? O abraço nupcial, que é uma coisa muito interessante que cobra na tua prova. É um típico trabalho de fecundação externa. O sapinho, o sapo macho, chega na sapa fêmea, no sapo fêmea, vai por trás assim e dá um abraço nela. E faz uma massagenzinha na barriga. Olha que romântico. Nesse momento, ele segurando ela com força, ela vai liberar todos os gametas femininos, todos os óvulos no ambiente. Aí o macho dá aquela olhinha, pá, chegou a minha vez. E ele libera daí os gametas masculinos, os espermatozoides, e aí acontece a fecundação naquele ambiente, naquele local. Uma grande estratégia para quem faz fecundação externa. Importante. Porque imagina uma fêmea, vai, ovulou lá, largou todos os óvulos lá, e o macho todos lá, cara, eles não vão se encontrar com facilidade. Então fazer o abraço nupcial e acontecer tudo naquele momento, aumenta uma chance muito boa da fecundação externa acontecer com todo o charme, todo o carinho. Certo, pessoal? E é isso. Aulinha básica com assunto, com um tema que cai bastante, que confunde, certo? Principalmente no que é fecundação interna. Externa é fácil, uma é dentro, outra é fora. Tá, beleza. E aí, que mais? Qual é a vantagem, turma? Qual é a desvantagem? Quem é que faz? Tu tem que se ligar, pessoal. E lembre-se, qual é melhor? Tu vai falar, qual é melhor? Depende. A gente pode falar qual foi a melhor para determinadas espécies que tiveram sucesso reprodutivo e que aí estão evoluíram e aí estão adaptadas ao meio em que vivem. Certo? Para nós foi essa aqui, para um sapo foi essa aqui e está tudo bem. Nenhuma é melhor que a outra, são estratégias diferentes. Certo? Lembre-se que na evolução não tem eu sou melhor, não. Tu é mais adaptado ao ambiente, é que nem nós somos melhores. Tá, depende, tá, perfeito. Tu é melhor do que um peixe. Tá? Na terra é, mas na água não. Então veja que respirar por pulmões foi uma vantagem para nós, tá? Conquistamos o ambiente terrestre. Mas para o peixe, não. Ele está lá na água. Então o peixe na água é mais adaptado que nós, e nós no ambiente terrestre somos mais adaptados que o peixe. Entenda isso, gurizada, porque a evolução é algo fantástico, a gente tem que compreender. Inclusive, assista a aula de evolução para vocês entenderem todo o pensamento que surge a partir disso. É uma coisa que tu arrepia. Depois que tu aprende a evolução, tu fala... Pá, velho, que massa, legal. É muito massa. Mas enfim, gurizada, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.